Olá, recebam as boas-vindas a Imola, lar da Ferrari e dos Tifosi. Estamos nos preparando para o treino livre. É um prazer ter vocês conosco. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira aqui no modo Carreira 25. Pessoal, estamos aqui já nos nossos boxes do Treino Livre 1 de Imola. Dados extras nessa sessão. Nada com que se preocupar. É que como temos peças novas, vamos só confirmar que elas estão com o desempenho certo. Beleza, mais uma vez o Jeff interrompendo a gente por um bom motivo. Nós temos peças novas, mais precisamente 3. Conseguimos atacar um pouco aí da durabilidade, um pouco da aerodinâmica. Então tá tranquilo, estamos bem para Imola. Nossos programas são esses: estratégia de corrida, gerenciamento de pneu e ritmo de classificação. Ok, eu vou ativar aquela assistência da linha só pra gente não perder esse desafio aqui do fiquem até 2 metros até, quer dizer, da linha de corrida por uma volta inteira. Isso aqui é importante a gente conseguir. Precisamos otimizar o máximo possível o nosso tempo aqui. Então, nós temos um ponto de recurso, nossa missão é bem clara, tentar o máximo possível. Vambora, pessoal, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Bom, pessoal, estamos de volta ao nosso QG do TL aqui nos boxes e a informação principal que chega a gente é que a gente teve um ótimo teste. Matheus Brasil conseguiu aí fazer um composto médio usado, um tempo de volta aí de 1:21.9, um tempo bem positivo. Expectativa média de 1:22.4, real vida útil. A gente tem algumas informações importantes adquiridas e agora vamos ao que interessa. Conseguimos 5 de 5 no gerenciamento de pneus, algo que a gente não conseguia há muito tempo, e agora nós conseguimos 100 de 300 na meta de ponto de recurso. Então tá ótimo por enquanto, mas a gente ainda tem tempo, tem muito a fazer. E eu vou fazer o seguinte, vamos logo no nosso ritmo de classificação. Vamos tentar logo, que aí a gente já consegue conferir como é que tá o ritmo do carro para qualificação, logo de uma vez, já usando ali o pneu macio. Ok, fim do teste. Infelizmente, não conseguimos o que precisamos. E bom, pessoal, voltando aqui, nós conseguimos apenas 3 de 5 no ritmo de classificação, que, assim, essa volta que eu fiz, em específico, só foi pra gente conseguir essa missão. Fiquem até 2 metros da linha de corrida por uma volta inteira, só, apenas. Eu até depois fiquei com a consciência pesada, porque eu acho que eu devia ter usado pneus médios para fazer esse desafio, porque eu gastei pneu à toa, né? Mas tudo bem, vamos tentar fazer de novo para a gente conseguir essas outras 2 recompensas de recurso principais que vão dar os pontos de recurso pra gente, né? Então vamos tentar agora com mais velocidade e eu vou desativar a linha de traçado, já que a gente atingiu ambas as metas, né, de fiquem até 2 metros da linha de corrida. Então, só vamos.
trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então volte para a garagem para eu passar os números. Bom, pessoal, o Matheus do Brasil consegue a meta de 7ª colocação. E com isso ele é o primeiro colocado do treino livre de Imola. Ele tem o melhor stint do fim de semana. No momento, o Matheus Brasil fazendo um milagre novamente com a sua Vicarb. Pessoal, voltamos aqui então para os nossos boxes, né? Para o nosso QG. Conseguimos as 5 de 5 no ritmo de qualificação finalmente. E agora só falta estratégia de corrida, senhoras e senhores. Esse aqui vai ser do balacobaco, só para a gente encerrar. Na verdade, a gente não precisa fazer muita coisa, né? Eu vou até selecionar aqui pneus médios, né? Pneus médios é o recomendado. Só pra gente fazer o nosso padrão ritmo de corrida. Vamos tentar finalizar com as 5 voltas. E é isso. Bora! Olha ali, Matheus Brasil deu uma escapada ali na chicane. E rodou. Matheus Brasil roda ali no finalzinho. Roda ali no final da 5ª volta. Tava indo muito bem, Matheus Brasil, nessa 5ª volta, hein? Perdeu toda a volta. Uma pena. Mas fez 4 voltas excelentes pro teste. Uma pena que não foi dessa vez. Que ele conseguiu fazer um teste 100% perfeito de estratégia de corrida. Uma pena de verdade, mas fez o seu máximo. Vem o Matheus com o RS ligado, DRS ativado para encerrar com o ritmo ideal. Com certeza, um engenheiro muito feliz por Matheus Brasil ter conseguido esse feito. O Matheus consegue ali o primeiro tempo dessa sessão. Impressionante, olha ali. Tá pegando o Lando Norris. O Norris que estava ali em volta rápida, estava fazendo o teste. Matheus quase que atrapalha ali o piloto britânico. E o Matheus, que já correu tanto aqui em Imola, que já teve uma categoria em passagens muito boas por Imola, através das categorias de base, ele consegue hoje mostrar sua experiência, toda a sua bagagem, desde a Fórmula 4 italiana. Quem vê lá desde a Fórmula 4 italiana sabe como que o Matheus tem de talento aqui nessa pista. Todas as vezes que ele correu, ele tinha talento. Ele veio, trouxe a bagagem. E segundo, a família toda dele tá aí assistindo a corrida. Geralmente tá todo mundo lá no Brasil, acompanhando, não consegue chegar perto. Agora na Fórmula 1, o Matheus já mais estável, tem um dos melhores salários, aliás, o melhor salário de um piloto jovem na história. O mesmo salário equivalente ao do Sebastian Vettel como tetracampeão. Ele vai e encerra o seu treino livre na primeira posição, Matheus Brasil. Mostra que ele tem o melhor carro do fim de semana, que é o Racing Bulls, está forte. Bom, pessoal, terminou o treino livre. Nas nossas conclusões gerais, nós temos Matheus Brasil com 1:17.7, tempo que ele fez com pneus macios. A gente tem Lando Norris na 2ª posição e Yuki Tsunoda na 3ª para finalizar o nosso top 3 com chave de ouro. Yuki também fez sua volta com pneu macio. Pouquíssimos pilotos fizeram voltas com pneus macios. O restante fez tudo com voltas com pneus médios, mas para testes gerais de desempenho, estratégia de corrida. O Matheus conseguiu fazer tudo nesse treino livre. Com isso, não vai ter mais nada para fazer de agora em diante nos próximos treinos livres, né? Só vai utilizar ali experiência, acúmulo de experiência para pista e tudo mais. Não vai ter muito a fazer nos próximos treinos livres. E a diferença foi absurda. Matheus colocou 1:17 no Lando Norris. A gente sabe que é treino livre, não conta muito, mas conta, tá? Daqui a gente consegue ver o real desempenho do Matheus no fim de semana. E aqui é que tá a principal pergunta. Será que hoje vem a primeira vitória do Matheus? Porque isso aqui eu nunca vi, tá? Uma diferença absurda do primeiro pro segundo colocado no treino livre. Nunca vi, ainda mais com uma equipe que é do Matheus, né? Visa Kechep,
uma equipe muito pior do que a McLaren, e ele coloca essa diferença para a McLaren. Eu não sei se a McLaren tá muito ruim ou se a Visa tá muito boa. Mas enfim, tá aí o restante do grid. André Antonelli, que tá correndo em casa, né? O único piloto da casa, marcou a 8ª posição. A gente tem o Ezek Hadjar, que é o companheiro ali de equipe de Matheus Brasil, tá na 14ª, né? Com pneus médios. E o Gabriel Bortoleto, que infelizmente não foi nada bem. Apesar do Bortoleto ter essa pista como sua favorita, conseguiu apenas a última posição com um tempo de 1:22.2. Uma pena pro brasileiro, mas tá aí o sanduíche do Brasil. Vambora! E bom, pessoal, nos nossos pontos de recurso nós temos um total de 300 a mais, tá? Nosso maior avanço, acho que por cerca de 3 fins de semana, esse é o nosso maior avanço em treinos livres, ok? Com isso nós temos um total acumulado de 301, lógico, a gente tinha 1 mais 300 dá 301, para quem não sabe. Avaliações, no geral, a gente avança demais na nossa experiência, uma barreira quebrada aí para Matheus Brasil, nós temos um excelente avanço. Tem pequeno resultado ali no final das contas, na avaliação geral, mas o que importa é que a gente trouxe o máximo de experiência possível, né? Então vambora, porque agora nós temos o quali do GP de Imola. Boas-vindas a Imola, o circuito mais próximo da sede da Ferrari. A escuderia sabe o que precisa para reinar nessa pista. Ritmo! Hoje é dia de classificação e é um prazer ter vocês conosco. Bom, pessoal, já estamos aqui então nos nossos boxes novamente, aqui em Imola, mais um dia de trabalho no Q1. E bom, pessoal, a temperatura ambiente está perfeita, 23 graus, a temperatura da pista está ideal praticamente ali na casa de 35 a 40 graus. O clima está muito bom também, a previsão dos próximos 5 a 10 minutos é de sol, então sem mudanças bruscas de tempo, né? E isso é perfeito, né? Perfeito, condição perfeita pra gente, ainda mais que é importante ressaltar esse carro, né? O Matheus já conferiu junto com a equipe. É um carro que funciona muito melhor em temperaturas mais altas. Então nós temos um cenário perfeito para excelente resultado. Agora a questão é uma coisa, né? É verdade que a gente tem visto desempenhos muito fortes ali no treino livre e no quali. Só que na corrida parece que o ritmo de corrida do carro é péssimo, né? Então vamos ver se o Matheus consegue melhorar o seu ritmo de corrida ou se ele vai ter um quali perfeito e uma corrida muito fraca. Vamos lá então, mais um passo de cada vez. Temos que passar pro Q2, então vamos de pneu médio, não vou arriscar muito, quero ter pneu livre a rodo. Vambora então, porque tem que ter Matheus na pista, na casa dos Tifosi, na casa dos Ferrari. Matheus Brasil 18.3, é a volta mais rápida da sessão até agora, do Q1. Vamos ver se vai ter piloto que vai superar essa volta. Na minha opinião, achei muito boa essa volta. Foi um pouco pior do que a volta lá no treino livre, por incrível que pareça. Que lá no treino livre foi na casa de um 17 alto e aqui foi na casa de 1,18 baixo. Eu acho que dá para melhorar bastante essa volta, mas acho que para quem quer passar pro Q2, na minha opinião, já é o suficiente. Bom, pessoal, no Q1 o resultado é esse: Max Verstappen, piloto mais rápido com 1,17.5, que volta a raça do piloto holandês. Lando Norris na segunda posição e depois Lewis Hamilton, esse é o nosso top 3, e Yuki Tsunoda em quarto, Oscar Piastri em quinto e Matheus com pneu médio e uma Visa Ketchup conseguiu manter-se na sexta posição. É impressionante. Isso aí não é normal, é um resultado novamente sobrenatural do piloto brasileiro que tira leite de pedra. Matheus Brasil passa com extrema folga, surfando onda pro Q2, né? A gente tem André Antonelli que passa por muito pouco pro Q2, né? Que leva a alegria aos italianos indo pro Q2. E a Ezek Hadjar, que é eliminado, é o 16º, é a terceira vez consecutiva que a Ezek Hadjar é eliminado no Q1. Anotem isso porque isso é muito importante. Olha a diferença entre o companheiro de equipe e outro. Enquanto o Matheus está chegando em todos os Q3, a Ezek Hadjar vem caindo em todos os Q1. É impressionante. De verdade, isso aqui é um ponto crucial na VCARB.
E logo em seguida a gente tem, continuando aqui na lista dos eliminados, Carlos Sainz Júnior e Fernando Alonso, né? Os dois espanhóis que são eliminados, junto com Gabriel Bortoleto. Infelizmente, o brasileiro foi eliminado aí também, com Oliver Behrman na 20ª posição. Vambora, porque tem muita emoção pela frente, agora é Q2. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso Q2, já nos boxes da Vicarb. Agora sim é a nossa escolha, usar pneu médio ou usar os pneus macios, né? Como agora a gente tem, cá entre nós, não vai ter muita diferença a gente usar tanto o pneu médio quanto macio para ir para o Q3, eu acho interessante a gente tentar uma volta inicial de pneu médio. Vamos tentar o pneu médio? Só para a gente fazer uma volta arregaçadora com esse pneu. Se ele não responder muito bem, a gente vai e troca para o pneu macio. Mas vou tentar gastar um pouco mais desse pneu médio para ver o que a gente consegue. E se a gente conseguir passar para o Q3 com esse pneu médio, irmão, esquece. Vai ser sucesso para Matheus Brasil. Que com esse carro, com o desempenho do carro, dá para a gente extrair o máximo com esses pneus. Vambora. Oxi, oh meu Deus do céu. Oh! Matheus roda. Foi no limite, Matheus Brasil. Foi totalmente no limite da sua humilde Vicarb. Agora ele vai voltando para a pista. Bandeira amarela no segundo setor. Matheus ia fazendo uma volta incrível com os pneus usados. Incrível. Já estava fazendo o melhor setor. Matheus levando essa Vicarb nas costas. Realmente é difícil, porque o carro não nasceu para isso, né? Não nasceu para tanta pressão. O Matheus vai lá e coloca o carro no limite. Fica difícil, porque a gente tem problema no compressor, tem problema de superaquecimento, ainda mais que a temperatura está elevada. Eu sei que o carro funciona muito bem a temperaturas elevadas, mas também tudo sem limite tem uma complicação. E agora o Matheus vai voltando para os boxes, provavelmente para trocar pneu. E essa troca de pneus, né? Eu acho que, na minha opinião, assim, não tem como ele fazer outra volta com esses pneus médios. Na minha opinião. Posso estar errado. Eu acho que não tem como. Os pneus já estão muito degradados, ainda mais com essa rodada. Queimou muito o pneu. Então o Matheus pode até fazer uma tentativa novamente com eles. Mas aí já teimar muito. Olha aí o que eu ia dizendo. Escolheu o pneu macio. Agora o Matheus vai fazer aquela volta de arromba. Vai fazer uma volta incrível com os pneus macios novos. Dessa vez vai ter muito mais chance para marcar um tempo superior. E agora eu acho muito difícil que ele não passe para o Q3. Antes com o pneu médio eu falei, então talvez ele não passe. Mas do jeito que o carro parece estar para um ritmo de qualificação, eu acho que é certeira. É certeira a chance de uma posição muito boa. Vamos ver se vai ser pole position. Segura! Matheus Brasil na Tamburello. Na Tamburello roda. Segunda vez Matheus Brasil. Roda na Tamburello. Vai economizando RS. Vai fazer uma cooldown lap porque o pneu tá novo. O pneu tá significativamente novo e não vale a pena uma troca de pneu. Aí já é querer demais e fora que o tempo vai sendo jogado fora também. O Matheus não pode brincar tanto assim em Q2. Inacreditável. Matheus por pouco consegue ali a primeira posição de Max Verstappen, mas que volta de Matheus Brasil. Segunda posição. Espetacular, Matheus Brasil, faltando 4 minutos para o fim da sessão, para o fim do Q2. Ele vai lá e faz o segundo melhor tempo. Agora com falta de combustível praticamente, né? O Matheus fez a cooldown lap completa, esvaziou o combustível, né? Deixou o tanque dar uma esvaziada, para que o carro ficasse mais leve e ele conseguisse uma leveza maior para ter um tempo muito melhor. E foi tiro e queda, né? Ele consegue um tempo muito superior, ali na casa de 1:18.0, um tempo que dá para melhorar, mas para quem quer passar por Q3 já é o suficiente. E agora os pneus
já praticamente extremamente degradados. Provavelmente ele não vai mais usar essa gama, mas tá aí. Um detalhe muito importante é que depois, um detalhe que chegou pra gente agora, depois que o Matheus conseguiu a primeira posição no treino livre, o autódromo tá lotado, entupido, e provavelmente de brasileiros, né? Brasileiros que chegaram para ver a corrida de perto, para ver as sessões de perto. Olha quanta gente. Na verdade, os registros de venda de ingresso e de entrada para assistir a corrida, né? Esses números cresceram muito. E quem paga também, os números cresceram. Então, olha quanta gente, quantos espectadores que estão ali assistindo nas arquibancadas. É muita gente. Tem muita bandeira do Brasil. Realmente, o Matheus vai fazer mais uma volta. Eu não sei porque, acho que é para cumprimentar as pessoas. E a gente vê quantas bandeiras de quantos países que estão lá. Mas especialmente bandeiras do Brasil. E bom, pessoal, Charles Leclerc é o piloto mais rápido da sessão. Charles Leclerc foi no último minuto do segundo tempo e fez 1:17.8, né? Uma surpresa, porque faltava muito pouco para a sessão acabar e o Verstappen já era o primeiro e a gente era o segundo. Só que agora o Matheus cai para a terceira posição, Max Verstappen é o segundo, Charles Leclerc é o primeiro, né? Então esse é o nosso top 3 do Q2. A gente tem Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, até a gente cair de cara aqui com os eliminados, né? George Russell, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Andrea Kimi Antonelli e Jack Durham. Destaca aí pro Kimi Antonelli, que corre em casa e já foi eliminado no Q2, conseguindo a 14ª posição apenas. Bom, pessoal, no retorno dos boxes conseguimos um tempo de 1:17 baixo, 1:17.4. Tempo que deu pra gente a terceira posição. Acho difícil a gente sair aqui da segunda fila, mas vamos tentar novamente, né? O Verstappen fez 1:16.9, então dá pra melhorar muito, 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 muito esse tempo, e é o que a gente vai tentar fazer agora. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Matheus Brasil consegue afirmar a segunda posição apenas. Apenas a segunda posição, apenas entre aspas. É uma Vicarb. É uma Vicarb, senhoras e senhores. É difícil de lembrar. Nas mãos de Matheus Brasil é difícil de lembrar. Olha ele ali em um momento com o patrão Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton parabeniza o Matheus ali pela volta, deve ter ficado sabendo. É isso aí, galera. Ficamos por aqui, mas só tá começando. Não perca a largada de amanhã. Bom, pessoal, Max Emiliano Verstappen é o piloto mais rápido, 1:16.9. Matheus ficou com a segunda posição. Ed Matheus Brasil, a segunda posição. O seu lugar na primeira fila é real, só atrás de Max Emiliano Verstappen. Com a sua Vicarb, Matheus Brasil faz história novamente. É sim o melhor estreante da história. Consegue 1:17.0, tempo 1/10 mais lento do que Max Verstappen, que faz 1:16.9. Ele conseguiu ser o único do fim de semana a chegar nessa casa de 1:16, e Matheus foi ali no limite do limite, 1:17.0. Lewis Hamilton completa o top 3 na terceira posição, Lando Norris na quarta, Esteban Ocon fez um quali excepcional pela Haas, chegando na quinta posição, e o Tsunoda em sexto, Charles Leclerc na sétima, Pierre Gasly em oitavo, Alexander Albon em nono e Oscar Piastri na 10ª posição. Vamos embora, porque agora tem corrida. Bom, pessoal, nas nossas avaliações gerais, nós temos um avanço muito importante no nosso ritmo. Infelizmente, não tem um aumento no foco, mas tudo bem. O que importa é que, olha lá em cima, a avaliação geral aumenta muito. E ainda nessa corrida, a gente pode aumentar a nossa avaliação geral em todos os sentidos. Vamos tentar, pessoal, vamos tentar, porque falta pouco pra glória. Vamos tentar conseguir bons pontos esse fim de semana, pelo menos. Olá e boas-vindas de volta a Imola, circuito da casa da escuderia Ferrari. Esperamos ver muitos fãs locais, vestidos, é claro, de vermelho. Todos eles apareceram com a expectativa de que seja um evento sensacional aqui no GP da Emília-Romanha. Uma volta em Imola, no sentido anti-horário, é claro, diferente da maioria dos circuitos na Fórmula 1, totaliza 5 quilômetros para os pilotos. 19 curvas, 9 para a direita e 10 para a esquerda. Os pilotos terão de ser precisos na curva Hairpin 7, tendo em conta a seção ascendente logo em seguida. Sem uma boa saída nesse canto, eles vão perder bastante tempo no trecho. É hora de dar aquela olhada no grid de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Castro completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos Hamilton, Norris, Esteban Ocon e Tsunoda, Leclerc, Gasly, Piastri e George Russell, Hülkenberg, Stroll, Andrea Kimi Antonelli e Albon, Doohan, Hadjar, Carlos Sainz e o Fernando Alonso, Bortoleto e o Ollie Bearman fecha o grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Ao meu lado hoje tem o ex-piloto de Fórmula 1 e ex-campeão mundial, Anthony Davidson. Eu falei que ia te dar moral na apresentação, né? Olá, Anthony. A gente já sabe de cor e salteado o que fazer antes da corrida de hoje, mas e quem pilota? Como são as últimas horas antes da disputa? Olha, nesse caso, a gente sabe que cada piloto tem o seu ritual de preparação. São escolhas muito particulares. Tem quem goste de ouvir música nos fones de ouvido, tem quem prefira sentir a energia do público, tem pilotos que aproveitam para pegar informações importantes com a equipe e depois tirar um tempo para tentar processar tudo aquilo e usar de forma proativa durante a corrida. E por aí vai. Esses rituais são essenciais para deixar tudo bem sistematizado. A gente acompanha os GPs ano após ano e fica claro que quanto mais você se garante na sua preparação, menos tensão você sente no ambiente da corrida. A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você impressione hoje. Bom, pessoal, a nossa equipe Vicarb, antiga Minardi, está em casa. Sim, está em casa. É uma das equipes italianas. É lógico que vai ter muito brasileiro torcendo por nós. E olha ali quem tá ali do lado, Max Verstappen, o holandês voador, ao lado de Matheus Brasil novamente. Parece que o holandês voador tá começando a ter desafios, aliás, desafios não, desafios também, mas pesadelos com esse carro branco, né? Grandes pesadelos. E bom, pessoal, estratégia padrão é essa, estratégia alternativa de 2 paradas, o que não faz sentido
algum chegar no final e trocar para pneu médio, né? Vamos aqui na nossa estratégia padrão, que é chegar aqui, ó, colocar pneu médio, nosso primeiro stint vai ser o mais rápido, depois o segundo stint mais devagar, né? Na 7ª volta a gente vai troca para pneu duro e assim vai até o fim da prova. Na previsão do tempo, começa bem nublado e depois vai terminando com um pouquinho de sol a mais. Vamos aqui colocar um pouquinho menos de combustível, vamos embora, para que a gente tenha um carro mais leve, né? 33 graus na pista, 22 graus a temperatura ambiente. Vambora, porque vai ter GP de Imola. E vambora que as luzes vão se apagar. Vai começar o GP de Imola 2025. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP de Imola. Que isso? Segura! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! O que aconteceu ali? Empurraram o Matheus Brasil para tudo quanto é canto e ficou por isso aí mesmo e foi isso. Vem Matheus para cima do Gasly. Vem para cima do Gasly, Matheus Brasil. Para firmar a sua 4ª posição. Piloto que largou mal ali, teve problemas na largada e agora para completar o Matheus recebe a notícia de que tá tendo problema de desgaste no carro. É impressionante. O carro tá tendo uma defasagem absurda, absurda. Vem Matheus pra cima do Ocon, Ocon na 3ª posição. Essa é a decisão do pódio. 2 equipes pequenas, né? 2 carros de equipes pequenas duelando pelo pódio. Isso é um absurdo. Só em Imola para trazer esse tipo de emoção para você, telespectador, aqui na Cosmo Games. E o Matheus é um piloto superior ao Ocon, a gente já sabe disso. Mas é novato, lógico, o Ocon tem muito mais tempo de Fórmula 1. Mas vai chegando no piloto francês. São os franceses dando trabalho para o Brasil. Vem o Matheus aí para cima do Ocon. Economiza RS. Agora nessa volta a IA tá mais lenta. Vem Matheus para cima do Esteban Ocon. Já pode usar asa móvel. O Matheus quer ficar ali na área de DRS do Ocon. Tem gente duelando aqui atrás, isso é bom. É importante. Matheus toma cuidado para não pegar o ar sujo do Ocon. Isso tudo pode somar no fim e ser decisivo. Vem Matheus para cima do Ocon. Vem Matheus para cima do Ocon. Asa móvel aberta. RS ligado. Matheus Brasil, vem para fazer a ultrapassagem no Ocon. Assume a 3ª posição e o pódio. Matheus Brasil no pódio. Tem que fugir do Ocon. Se quiser continuar na disputa, tem que fugir do Ocon para não ter o DRS dado para o piloto francês. Vem o Matheus, vai economizando a bateria, economizando tudo que dá, vai tentando levar o carro no limite, economizando. Leclerc passa o Ocon. Essa disputa foi excelente para o Matheus. Boa, Ocon, boa, obrigado. Leclerc tenta chegar ali no Matheus, mas não vai conseguindo. Não tem fôlego para alcançar o brasileiro. Parece que o Matheus está com um desempenho muito melhor. Finalmente está com um carro mais estável para estar onde ele está. Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok. Difícil é chegar no Hamilton. Hamilton está com um stint muito avançado. Tetracampeão, aliás, o heptacampeão tá extremamente avançado, junto ali com o Tetra, né? Que é o Verstappen. Charles Leclerc chega mais perto. Vai diminuindo a diferença de Matheus Brasil. Já tá a 6 décimos. Você vê o tempo diminuindo. 5 décimos, 3 décimos. Vem Charles Leclerc para fazer a manobra. Matheus defende. E vem Natan Morello para segurar. Falar assim, bater no peito, não. Essa 3ª posição é minha. Essa 3ª posição é toda minha. Não adianta fazer besteira, mas o Matheus tá abusando tudo da pista. Tudo. Beleza, janela do pit stop aberta. Matheus é convocado para os boxes. Convocado para os boxes. Matheus Brasil vai fazer sua parada agora. Vamos ver. Matheus vai chegando ali perto do Hamilton. Ok, colega. Precisamos poupar ERS. Então manda bala com todas as técnicas que você conhece para recarregar a bateria. Gostei da criatividade no pedido da missão. Lewis Hamilton parece estar perdendo um pouco de ritmo, né? Não sei se é o pneu.
que a Ferrari realmente tem problemas de pneu? Tem. Mas está perdendo muita velocidade o patrão Lewis Hamilton. E o Matheus está conseguindo recarregar bem a bateria. Não sei se vai ser o suficiente para chegar ali no 36%, mas parece que vai chegar. Vem Matheus então para os boxes. Vem para os boxes o piloto brasileiro. Vamos ver como é que a equipe Vicab vai reagir. Olha aí, Verstappen, eu acho. Excelente parada de Matheus Brasil. Excelente parada. Matheus sai muito bem. 2.4 é o tempo da parada ali de Matheus Brasil. Tempo perfeito. Pena que os boxes são meio longos, mas é Imola, fazer o quê? E agora Matheus começa. Começa seu stint. Mais devagar, mais lento. Tem que aquecer esses pneus agora. É a volta de retorno. Uma volta que costuma ser bem mais lenta do que as voltas normais da prova. Então Matheus vai ter que se virar para tentar alcançar um bom ritmo e voltar lá para o pódio. Boa! Conseguimos a meta. Belo trabalho. Perfeito, o Matheus consegue a meta de economia de RS. Isso é muito bom. Gera muito mais empatia com alguns setores da equipe, especialmente setor de energia e cinemática. E olha quem está atrás de Matheus, é Charles Leclerc. Charles Leclerc doido para ultrapassar o piloto brasileiro, porque está com a Ferrari, quer ganhar em Imola, ou pelo menos conseguir uma posição melhor. Tá ali colado no Matheus, o Matheus só economizando RS, para quando o Charles Leclerc tentar atacar, ou com RS ou com DRS, ele ter ali uma defesa básica. Isaac Hadjar nos boxes. Isaac Hadjar nos boxes. Vem Matheus, com defesa de RS. Charles Leclerc, passa Matheus, com asa móvel. Vem Matheus, para passar Charles Leclerc. Os dois lado a lado. Divide, disputa a pista. Charles Leclerc por fora consegue passar. Não tinha como. Matheus fez de tudo para segurar ali a posição e não conseguiu. Fez de tudo, fez de um tudo, deu o seu máximo e não conseguiu. Olha aí. Deu uma desequilibrada ali, Matheus Brasil. Mas tudo bem. O que importa é que tá tudo certo por enquanto. Tá tudo estável, então é isso. Boa parte da prova foi nos pontos, foi numa boa posição. E aí vem Charles Leclerc, ultrapassa Matheus Brasil, que passadaço do piloto monegasco. E vem o Matheus botando pressão no Leclerc de longe. Vem pegando o vácuo. Parece que planeja algo. Parece que o Matheus planeja algo. Vem pegando o vácuo. DRS. Vem Matheus Brasil com DRS. Vem pra cima do Charles Leclerc. Vai diminuindo a diferença. Chegou de vez. Chegou de vez no Leclerc, Matheus Brasil. Chegou de vez. E a bandeira amarela. Gasly bate. Gasly fora da prova. Ou o Gasly bateu ou teve problema de motor. Não sei o que aconteceu. Ele tá fora. Matheus vai lutar. O que ele vai lutar por esse pódio não tá escrito. Não tá escrito. O que ele vai lutar por esse pódio não tá escrito. Charles Leclerc sofre ali com problema de desequilíbrio e vem o Matheus. Vem o Matheus, colado. Colado no Leclerc. Já ativa ali o RS para quando chegar na reta ele dar o bote. Vem para dar o bote no Monegato. Matheus Brasil versus Charles Leclerc é realidade. Na casa do Tifose. Na casa da Ferrari, Matheus dando muito trabalho. Vem com asa móvel.
Asa móvel aberta, 8ª marcha. Potência total. Não tem RS, acabou RS, só tem asa móvel. Matheus por dentro. Faz a manobra e segura esse carro. Segura, agora com o pneu sujo vai ficar difícil a defesa. Matheus dá o lado de fora, volta pro lado de dentro. Arrisca tudo, Matheus Brasil nesse final pro pódio. É a volta número 11, ainda faltam 5 voltas pro final. É um GP muito longo, muito mais longo do que se espera. E o Matheus ainda pode tentar alcançar Lewis Hamilton, que está na sua posição de largada, 2ª posição. Matheus já supera a barreira dos 1 segundo para cima do Charles Leclerc, quer dizer, fica ali naquela beirada, fica oscilando, oscila muito ali essa diferença. Então não dá para saber direito. Mas está chegando no Hamilton, tá. Matheus está chegando no Hamilton, aí chega aquela pressão lá do GP de Abu Dhabi, lá da Austrália. Será que ele consegue? É uma pressão comum. Vem Charles Leclerc, 2 décimos. Chegou no Matheus. Matheus defende. Defende com tudo. Defende com tudo que ele pode. Charles Leclerc vai chegar que nem um monstro na reta. Na reta dos boxes. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. E vem tentando chegar no Hamilton Matheus Brasil. Vamos ver no que essa rixa vai dar. Olha aí, Charles Leclerc por dentro. Passa de passagem, Charles Leclerc. A missão do Matheus era não deixar o Charles Leclerc passar e deixou. Fracassou ele na missão. Mas também é uma missão meio ridícula, né? Charles Leclerc tá com uma Ferrari. Matheus com uma Racing Bulls, é incomparável. Matheus vai tentar reconciliar a RS para tentar vir com tudo para cima do Charles Leclerc daqui para frente. Que agora é ele que tem o direito ao asa móvel do Leclerc. Leclerc vai ter que fugir. Ele não tá de Ferrari, não tá na casa do Tifose, que fuja. Que o Matheus vem com tudo. Vem Matheus, RS, asa móvel, fica sem RS de novo, o carro não colabora. Vem Matheus Brasil na mesma zona de ultrapassagem para fazer a manobra para cima do Monegasco. Matheus e Charles Leclerc, deu Charles Leclerc de novo. Uma disputa de gigantes. É veterano contra novato. Novato contra veterano. Monegasco versus brasileiro. Impressionante o duelo dos pilotos. Que rixa absurda. E vem o Charles Leclerc. Agora é o Charles que tem direito à asa móvel. Se eles ficarem ali se duelando, o pneu do Matheus, aliás, dos dois vão de arrasta. Vão pro brejo. Matheus deixa passar. Charles Leclerc arrega. Charles Leclerc arregou. Quer ficar com a bateria. Danado o Charles Leclerc. Matheus deixa o Leclerc passar. Deixou o Leclerc passar, Matheus Brasil. Pra ter direito à asa móvel. É danado o menino. É danado o menino. Vem ele. Asa móvel. Vai ser aberta. Charles Leclerc sem asa móvel. Vem Matheus Brasil. Que inteligência de Matheus Brasil. Usou no Charles Leclerc contra ele mesmo. Deixou o Charles Leclerc passar para ele ter o DRS. Genial. É o único jeito do Matheus conseguir esse pódio. Um pódio que vai ser suado. Vai ser difícil se ele conseguir. Depois de tanto tempo fora do pódio. Desde a Austrália. Nossa diferença com o carro da frente é de 4,1. E tanto faz se o Leclerc passar ou não agora. Que de qualquer jeito ele vai ter asa móvel. Vai deixando o Leclerc se iludir. Vai deixando o Leclerc se esgotar. É a inteligência dele. A estratégia do Matheus é fria. Vai vencer o Leclerc pelo cansaço. Vai vencer pelo cansaço. Nesse exato momento. Já estamos mais pro fim da prova. Falta uma volta pro final. Uma volta. Os dois já estão exaustos. Já estão cansados. Matheus já tem uma certa quantia de bateria. Vai dar para fazer estratégia de novo. Vem Matheus, para mais uma estratégia. É a penúltima volta. Deixa o Leclerc passar.
Deixa o Leclerc passar, boa. Deixou. Acho que foi até longe demais. Uma posição a menos. Perdeu, não ganhou o DRS, brincadeira. Foi longe, mas deixou longe demais. Agora o Matheus vai ter que buscar o Leclerc na raça. É a última volta sem respirar o piloto brasileiro. Sem respirar. Absoluto. Os últimos metros extremamente impactantes, extremamente decisivos. Matheus agora não pode economizar bateria. Se ele economizar um pouquinho de bateria, já era. Vai chegando ali no Charles Leclerc. Tem que ameaçar tudo. Tem que botar tudo para jogo. Tudo. Vai se aproximando no Monegasco. Vai se aproximando no Monegasco. Ativa o RS. Pouquíssima bateria. Verstappen vence. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Por muito pouco não foi pódio. Por muito pouco. Leclerc na terceira posição. Matheus em quarto lugar. Oh guys, I gave my next. Matheus Brasil ali dizendo que deu o seu máximo. Tá aí Oscar Piastri, piloto do dia. Devia ser o Matheus. Que corridaça do piloto. Olha aí, Max Verstappen vence. Vence mais uma Verstappen em Imola. Boa, pontos. Pontos para Matheus Brasil. Não era o que ele queria? Pontos. Conseguiu ótimos pontos. Quarta posição com a Vicarb. Foi mais do que espetacular, foi mais do que excelente. Verstappen. Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ferrari na casa dos tifose, nada mal. Conseguindo ali a segunda e terceira posição. Verstappen não tem como, tá imbatível essa temporada. Consegue a primeira. Totalmente imbatível. Vem Max Verstappen agora, é hora da comemoração, hora do champanhe. Foi um momento ali muito tenso, né? Os últimos momentos de Matheus com Charles Leclerc. Por muito pouco, o Matheus não consegue o pódio. Bom, e esse, sem dúvida, foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. Bom, pessoal, perfeito. O Max Verstappen ganha, como vocês já sabem. O que eu achei engraçado foi que o Hamilton, ele na segunda posição, o tempo recorde dele foi de 1:21 e o nosso tempo recorde foi de 1:19.6. Foi muito mais rápido do que todo mundo aqui e a gente chegou na quarta, aliás, 1:19.8, né? O piloto mais rápido, 1:19.6 foi o Tsunoda, que foi o que conseguiu o tempo, né, de volta mais rápido. Matheus consegue 12 pontos, uma pontuação mais do que importante para a equipe, mais do que importante para ele. Gabriel Bortoleto de último a 18º. Pierre Gasly abandona. Oliver Behrman 19º. Isaac Hadjar não consegue nenhuma posição e só chega aí na 16ª colocação. Né? Impressionante. George Russell, o 9º. Lando Norris, o 8º. Esteban Ocon, o 7º. Conseguiu ainda ótimos pontos para a Haas. E no final das contas, na nossa avaliação geral do Mundial de Pilotos, o Matheus se mantém ali na 8ª posição, muito bem posicionado, com 38 pontos. George Russell aumenta a sua pontuação e vai a 51. Lewis Hamilton a 55, o restante aí, Verstappen com muito conforto, lá com 181 pontos. Vai ser difícil o Matheus fazer aquilo, né, que é duelar ali mais na frente com essa equipe. Lembrando que a Silly Season vai ali mais para metade da temporada, mas é metade mais para frente do que para trás, então vai ser difícil, serão poucas etapas para o Matheus tentar chegar no duelo do Mundial, né? Se ele mudar de equipe, né? Que falaram que tem uma chance gigantesca disso acontecer. No momento, os pilotos que ainda não pontuaram foram Isaac Hadjar e Jack Durham, né? Com esses dois pilotos pontuando, teremos o grid todo na zona de pontos.
E o Mundial de Construtores é esse, né? A Visa Cash App consegue mais 12 pontos e com isso são 38 pontos todos de Matheus Brasil para a equipe, colocando a equipe aí, mantendo, né, aliás, na 6ª posição. E bom, pessoal, na nossa rivalidade de avaliação, conseguimos avançar para cima do Kim Antonelli, né, que é o nosso rival principal de avaliação. Com isso, ó, vencendo o rival, conseguimos aí ultrapassar nossos pontos totais para 74, Matheus Brasil, tudo orgulhoso aí. Nas avaliações, a experiência cresce absurdamente, a pilotagem quebra a barreira, vai a 633, atenção supera, ritmo supera e foco supera, a gente quebra totalmente a barreira dos 74 de avaliação, estamos chegando muito perto da nossa meta anual, né, que é de 75 para surpreender a equipe, né, a gente já tá com 74 e ainda tá longe, muito longe da metade da temporada, então, perfeito, né, não tem o que falar, Matheus tá no seu melhor instinto, no seu melhor estado, tá aí alguns pontos a mais para você que quiser ver mais dados aí de Matheus Brasil, e vamos então para os próximos passos. No reconhecimento não tem nem o que falar, né? O Isaac possivelmente vai ser despejado da equipe futuramente. Tô brincando, mas enfim. Tá aí 46% contra 54% de dominância de Matheus Brasil, uma diferença que até o momento, levando em consideração que ainda não tá longe ainda da metade da temporada, é uma diferença muito grotesca, né? Uma diferença absurda, na verdade. E aí o foco vai todo pro Matheus, a equipe vai desenvolvendo todo o carro pro Matheus, deixando o Isaac de lado, né? A disputa aí, Senna e Prost 2.0, tá interessante, tá bacana. Vamos ver então. Nos nossos especialistas, a gente tem aí um avanço muito interessante na unidade de força, na estratégia, no planejamento de materiais e qualidade, né? Nenhum tá pecado aí, nenhum tá errado, nenhum tá decepcionado quanto ao nosso desempenho durante o fim de semana, né? Todos se surpreenderam e a gente tem avanço em todos os setores da equipe. Bom, pessoal, ganhamos recursos semanais, como sempre, né? É ótimo ganhar recursos semanais porque a gente ganha mais ponto, mais P&D pra gente evoluir nosso carro. Antes da gente evoluir, vamos então focar aqui nos nossos especialistas. Vamos embora, ó, especialista em fabricação. Né, a gente tem alguns benefícios, objetivo disponível, mantenha os pneus abaixo de 120 graus no seco e 100 graus ou 90 em chuva por uma sessão. Né, esse aqui não é tão difícil, mas vamos ver o próximo, complete 4 voltas usando pelo menos 2 componentes do motor diferentes durante um fim de semana. Olha, eu acho esse aqui muito intuitivo, então é lógico que esse vai ser o nosso objetivo definido. Especialista em túnel de vento, né? Vamos aqui então, alcance 273 km por hora ou mais por 30 segundos durante o fim de semana, alcance uma velocidade média de curva de 135. Tanto faz, vamos aqui nesse 273, porque nossa velocidade, lógico, vai ser muito maior. Aqui, ó, especialista em material de planejamento, faça 250 trocas de marcha durante uma sessão. Vamos ver se aqui atinja mais de 30% de desgaste em um teste de estresse durante o fim de semana de corrida. Como o nosso desgaste de pneu tá alto, então eu vou nesse daqui. Ok? Então aqui, nosso especialista em análise de estratégia, complete um programa de treino livre durante, ou mais, né? Acho que complete um programa de treino livre durante o fim de semana. Esse aqui é muito fácil, então vamos nesse, lógico, sem tem que pensar 2 vezes. Então vamos aqui em análise, né, de detalhes do piloto. Olha como a gente tem uma ascensão, né, no desempenho do contrato absurda, né, depois desse GP. A gente chega muito mais próximo da nossa meta. Isso é perfeito, absolutamente perfeito. Né, praticamente extremamente dominantes, né, durante a temporada. E nós temos uma notícia ruim, né? A Visa Cash App vai cair aí agora para Williams, né? O Williams agora ultrapassa a Visa em questão de desenvolvimento. Agora a gente tá ali na posição de 4ª pior equipe do grid, né? Aliás, exatamente. Então, bom, enfim, vamos tentar melhorar aí, porque talvez a gente consiga já ultrapassar o Williams na próxima, tá meio páreo a páreo ali, essas 4 últimas equipes. Mas ok, vamos então para a parte que vocês gostam, parte de P&D. Vamos aqui ver o que a gente consegue evoluir. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá meio pobre em relação a P&D, e com isso não tem muito o que fazer. Vamos aqui, ó, não tem nenhuma peça recomendada, né? A aba sobre as rodas tá 460, não temos dinheiro suficiente. Olha aí quantas melhorias, né, na parte de chassi. Isso é perfeito, isso é ótimo. E aqui a única peça disponível pra gente upar
né, a estrutura do bico de carro, tá com desconto, né, vai de 800 para 696, mas mesmo assim não temos dinheiro suficiente, então paciência, né, aqui nós também não temos recurso suficiente, aqui também não, pelo visto, de jeito nenhum, tudo muito caro no momento, então vamos ficar sem desenvolvimento, pessoal. Mas é isso, acho que deu para fazer o que deu, a gente ainda tem algumas peças para chegar. E é isso, pessoal, vamos então já pulando aqui, já upando, porque o próximo evento, próxima etapa é GP de Mônaco. GP Monegasco é aquele negócio, é emoção, é disputa, é o GP de verdade, de coração, dos berços da Fórmula 1 também. É Mônaco, senhoras e senhores, terra do rei de Mônaco, do príncipe de Mônaco, Ayrton Senna. Vamos ver o que a gente consegue por lá na próxima etapa. Vejo vocês então na próxima. Valeu a todos e We Are Cosmo!